Prontinho, Salete. Bom, boa noite, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, um programa transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Dalari. Hoje nós estamos iniciando a temporada de 2021 e para essa estreia, ou reestreia, nós convidamos um serrano muito especial, que é o Vinícius do Vale, que é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e graduado em Ciências Sociais pela mesma universidade. Ele é autor de diversos trabalhos, entre eles o Entre a Religião e o Lulismo, que é um livro publicado pela editora Recriar em 2019. Esse livro mostra o crescimento da Igreja Pentecostal baseado na Assembleia de Deus e de como esse crescimento influencia na política, no Estado e nos votos. Nós vamos conversar com o Vinícius sobre religião, sobre política, sobre eleições de 2022 e sobre Serra Negra, que é a terra natal do Vinícius. Boa noite, Vinícius. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de iniciar o programa aqui com a gente. Muito obrigado, Salete. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente estar abrindo aí a temporada 2021, que eu espero que seja muito profícua, muito legal para todos vocês. Eu estou acompanhando o trabalho de vocês e gostando muito. Então é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Então, a gente podia começar contando o que é esse seu livro, assim, para as pessoas entenderem, né, de uma forma assim, mais didática, o que você abordou, o que ele mostra, e por que até, começando, por que você escolheu esse tema, que é um trabalho de doutorado e mestrado, não é isso? Sim, exatamente. Eu fiz Ciências Sociais, né, eu entrei em 2006, durante o curso eu fiz bastante coisa, fui para vários lugares diferentes, mas ao final da minha graduação, eu estava pensando em entrar no mestrado e fazendo um panorama do que eu achava que estava sendo importante ali na conjuntura política de então. Eu falei, olha, preciso olhar para a questão da religião que está tomando uma centralidade que antes não tinha no debate público e nas eleições, né? Isso era por volta de entre 2010 e 2011, né? E daí eu comecei o meu mestrado, eu desenhei um projeto visando fazer um estudo de caso em cima de uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, para quem não conhece, é a maior denominação evangélica. Depois a gente pode falar um pouco sobre esse tema, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né? Mas do que a gente chama de evangélico no Brasil, é a maior denominação, e daí eu comecei a procurar lugares, e peguei um tempo de um ministério grande da Assembleia de Deus para fazer esse estudo de caso, e eu ampliei esse estudo durante o meu doutorado, né? Defendi o doutorado em 2018, e mexi alguma coisinha nele só para publicá-lo em livro em 2019. Olha só, já vai fazer quase 2 anos. E no livro eu explico um pouco, tem uma parte que é uma reflexão teórica sobre a religião na esfera pública, a religião na política, o que são os evangélicos, como que a gente classifica esses grupos no Brasil, né? E propriamente, posteriormente, a análise da ação desses grupos nas eleições de 2012, 2014 e 2016. Então, consegui fazer um panorama amplo, né, e trazer um pouco sobre esse fenômeno dessa interface da religião e da política, observado de dentro, né. Aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também, né, porque muitos estudos já tratavam dos evangélicos, mas de forma não tão de perto, não tão de dentro, né? E uma das coisas interessantes que foi falado do meu trabalho é essa abordagem metodológica que eu associei dados macro, georreferenciados, né? Então dados quantitativos e dados qualitativos. Fiz muita entrevista, visitei muita igreja, fui muito culto, entrevistei muito pastor, muito fiel, né? Para fazer o trabalho. E daí, para quem conhece, eu espero que tenha gostado, e estou sempre aberto também para a gente discutir os pontos que são os pontos fracos, o que mudou, o que não mudou, porque está em constante transformação,
e um processo dinâmico, né? O Brasil está passando por um momento político muito conturbado. Eu acho que desde pelo menos 2013 a gente está vivendo algumas coisas um pouco inéditas no Brasil, um pouco que fazem com que o cenário político ele esteja em constante transformação. Então, eu acho que o livro ele traz um retrato de um período que está explicando um pouco o que foi essa que a gente chama dessa onda conservadora que surgiu no Brasil, por meio de um lado dessa onda, né, que é o lado religioso, né? Uhum. Então, Vinícius, seria legal agora, então, você já explicar mais ou menos a conclusão que você chegou nesse trabalho, quer dizer, esse recorte do tempo que você ficou lá, da parte, evidentemente, da parte política, assim, né? Que conclusão, vamos dizer assim, resumidamente, você chegou lá? Por que houve essa onda conservadora que você acabou de se referir? A primeira coisa é que existiu uma transformação dentro do meio evangélico, né? Uhum. Eu acho que ao longo da segunda década desse século, né, entre 2010 e 2020, os evangélicos foram se tornando mais conservadores, mais antilulistas, a gente pode definir dessa forma, né? É interessante observar dentro dos próprios políticos de relevância dentro desse meio, né? Por exemplo, o pastor Marco Feliciano, ele foi da base do lulismo. Ele defendeu a candidatura da Dilma em 2010. Em 2014, ele era um dos principais nomes que fazia oposição ao lulismo. E esse processo que foi que aborda, né, ele pega não só o lado religioso, mas o Brasil como um todo, né, ele se deu entre os pastores dos templos pequenos e entre os fiéis, né, mas isso coloca para a gente algumas questões, né, como, por exemplo, esses fiéis, antes dessa virada conservadora, muitos deles, tinham posições políticas progressistas, até porque quando a gente vai falar dos evangélicos no Brasil, a gente está falando de uma população que socioeconomicamente, na sua maioria, está concentrada nas faixas de renda inferiores, né? Ou seja, né, quando a gente está falando dos evangélicos, a gente está falando de uma população de certos grupos de fiéis que muitos deles receberam programas assistenciais durante os anos petistas. Muitos fiéis que receberam Bolsa Família, os filhos receberam ProUni, tiveram uma ascensão social durante os anos Lula e que depositavam sua confiança no PT. Só que ao longo desse período, né, essas mesmas pessoas que votavam no PT passaram a votar em candidatos antipetistas e começaram a assumir um discurso antipetista, né? Isso é uma das coisas que o livro traça bastante. Eu trago alguns trechos de entrevista das mesmas pessoas em 2012, depois 2014, depois 2016, eu tenho alguns deles em 2018 ainda, e dá para ver bastante essa transformação ao longo do tempo. Outra coisa que existe uma diferença entre o voto religioso para o executivo e para o legislativo. Isso foi uma coisa bem interessante, né? Porque mesmo quando esses fiéis eles eram, vamos dizer assim, da base do lulismo, né? Talvez de uma base flutuante, mas eram eleitores do lulismo, né? Eles votavam nos candidatos indicados pela igreja no legislativo. E daí eu explorei um pouco essa diferença entre o legislativo e o executivo. E uma das conclusões é que o voto religioso ele é mais importante no legislativo do que no executivo. E que no executivo a questão religiosa ela se dilui no meio das questões socioeconômicas, então dificilmente você via, né, até hoje é um pouco assim, apesar disso ter se transformado um pouco, tá? E a gente pode discutir um pouco por que se transformou, né? Mas até hoje a gente vê gente que
está votando em candidatos conservadores, mas não está usando argumentos religiosos para isso. Está usando argumentos da dinâmica socioeconômica. Isso foi um achado interessante da tese. Não sei se não foi tão resumido assim, tinha outras coisas. Não, tá. Então, é que até isso que eu ia te perguntar, assim, não foram só as pautas comportamentais que afastaram, por exemplo, né, os evangélicos dos progressistas, né, ou do PT. Acabaram também sendo as pautas econômicas, não é isso? Sim, exatamente. A crise econômica que começou no Brasil a partir do final de 2014 e 2015, ela pegou em cheio a base do lulismo, né? As pessoas sentiram no bolso e começaram a associar a perda de poder aquisitivo a partir da crise com o PT, com os escândalos de corrupção, com as questões envolvendo a moralidade pública, o fato enfim, das pautas religiosas entravam aí também como uma coisa conectada com a coisa socioeconômica, né? Uhum. Mas principalmente como motor de tudo a questão socioeconômica, porque é um pouco o que é bastante já clássico na ciência política, na sociologia política também, que as pessoas elas voltam olhando para suas condições materiais, né? E é uma crise econômica intacta. Mas para a igreja, por exemplo, né, para as lideranças da igreja, para eles me parece, não sei se talvez tenha entendimento errado, que eleger o legislativo, para eles interessa mais para as pautas dele. Por exemplo, para manter as igrejas, para conquistar, reduzir, sei lá, imposto, para que elas consigam crescer. É isso ou não? Não sei. Tem muito isso, Salete, tem muito isso também. Então, isso é uma coisa que a gente já via nos estudos na Câmara dos Deputados, nas comissões da Câmara, onde que os deputados evangélicos eles estavam, né? E eles estavam em lugares que tinham a ver com mídia, então eles estavam querendo atuar na coisa das licenças para os programas televisivos, em toda essa parte regulatória das cadeias de mídia, que é um interesse objetivo das igrejas, né? Quando você está na esfera municipal, você vê muitas questões envolvendo a legalização de templos, a flexibilização da fiscalização em cima do barulho, né? Tudo isso são pautas objetivas que destoam um pouco desse discurso que é mais, vamos dizer assim, moral, né? Não está falando sobre religião, não está falando sobre Jesus ou sobre o Espírito Santo ou qualquer coisa assim. É uma pauta objetiva que é, por exemplo, olha, eu quero que o meu templo seja regularizado. Eu quero poder ter a licença para abrir uma igreja em tal lugar. Então, tem um conjunto de pautas objetivas e materiais que tem a ver com as próprias instituições, e muitas vezes o fiel, né, ou o espectador, né, do que está acontecendo nesse mundo, né, ele não tem acesso, né, mas isso é uma coisa muito importante. Vinícius, eu gostaria agora, assim, para o pessoal entender melhor, que você dimensionasse, assim, tentasse, não sei se tem ainda os dados mais precisos, mas, assim, dimensionasse a força dos evangélicos no Brasil, assim, existe o número de quantos são, o crescimento, como foi, e também desse aquilo que é importante para as pessoas entenderem, essas divisões entre as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, enfim. Dá para você dar esse panorama aí para a gente? Aí? Eu não estou com o dado no filigrama dele, no detalhe dele na cabeça, mas trazendo um quadro geral para vocês. Isso. No começo dos anos 80, no censo de 1980, a gente tinha 89%, quase 90%, se eu não me engano, acho que o número é esse, 89% de católicos no Brasil. Católicos, né? Os evangélicos eram ampla minoria, né? E quando a gente vai ver esse dado hoje, né, os católicos eles ainda estão em torno de 2/3, um pouquinho menos da composição religiosa do Brasil, enquanto os evangélicos estão beirando os 30% da população. A gente tem algumas particularidades no Brasil, que é a figura daquele católico não praticante, né? Sim. Então, quando a gente vai ver
entre os praticantes religiosos, né, existe uma percepção pública de que, olha, os evangélicos estão quase superando os católicos, ou eles estão tão importantes quanto os católicos, né? Então a gente tem esse fenômeno também, porque o evangélico ele é mais engajado na religião do que os católicos em média, tá? Falando estatisticamente, tá? E só que dentro desse braço evangélico, vamos dizer, tem muita coisa. Uma coisa é um fiel da Igreja Universal, outra coisa é um fiel da Congregação Cristã do Brasil, são igrejas de tradição diferentes, que vieram de lugares diferentes. A Congregação Cristã do Brasil veio em 1910 e os cultos eram em italiano, ela veio a partir de imigrantes italianos, e os cultos eram em italiano. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela surgiu ali por volta dos anos 70 e tem uma outra teologia, tem uma outra dinâmica de culto, tem uma outra vestimenta, né? A gente costuma classificar essas denominações em 3 grandes tipos, né? Quem fez isso primeiro foi um sociólogo chamado Paul Freston, depois um sociólogo que teve na minha banca, aliás, que é o Ricardo Mariano, que ele fez uma tipologia no estilo weberiano mesmo dos evangélicos no Brasil, e ele colocou uma primeira onda de pentecostais, que são os pentecostais clássicos, que é Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. Uma segunda onda, que ele chama de deuteropentecostais, deutero de segunda mesmo, né? E tem ali Deus é Amor, Sai da Nossa Terra, por exemplo, que são igrejas que ainda tinham uma teologia parecida com os pentecostais clássicos, mas que faziam um uso maior do rádio na época, né? Então já tinha uma questão da mídia, né? E davam a ênfase nos cultos para a questão da cura, né? E daí teve a terceira onda, que foi dos neopentecostais, cuja ênfase é a questão da prosperidade. E daí você tem uma diferença mais marcada, mais forte, porque enquanto os pentecostais clássicos têm uma postura ascética, uma postura de negação do mundo, vamos dizer, né? Os neopentecostais têm uma postura de afirmação do mundo. Então, quanto mais você tem, quanto mais você mostra que você tem prosperidade, né? É melhor, né? Então, a igreja vai se estruturar para fazer com que o seu fiel ele possa ter, de fato, prosperidade. Então, vai dar cursos sobre educação financeira, cursos sobre planejamento familiar, né? Só que o que acontece? A gente tem essas divisões, mas o mundo é mais complexo do que os tipos ideais, né? E a gente viu o neopentecostalismo, ele entrando, assim, as suas características foram entrando nas denominações do pentecostalismo clássico e da segunda onda pentecostal, dos deuteropentecostais. Mas ainda existem diferenças importantes entre grupos que você vê numa igreja universal, dificilmente você vê numa Assembleia de Deus. O que é importante saber disso tudo é que é um universo fragmentado, um universo que não tem uma única cara, não tem um único líder, e que isso está, quando a gente vai olhar a teologia, quando a gente vai olhar as práticas objetivas dos cursos, né, a forma como que os cultos são conduzidos, né, e também a questão política, né. Muitas vezes você vê esses pastores disputando politicamente, né? E você tem que ter isso em mente, porque os líderes evangélicos eles estão jogando vários jogos ao mesmo tempo. Eles estão, ao mesmo tempo que eles estão disputando com a esquerda, com as feministas, com os líderes homossexuais, eles estão disputando um mercado religioso entre si. Então, eles vão usar da política para isso também, né? Isso que eu ia perguntar, os pentecostais, por exemplo, eles tendem a flexibilizar também os costumes deles, porque me parece que quem cresce mais agora é neopentecostal, não é isso?
eles tendem a ir para esse lado também, né, flexibilizando no comportamento, ou adotando também essa ideologia da prosperidade? Sim, isso é uma coisa que a gente vê bastante. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia é de um braço da Assembleia de Deus, do Ministério Vitória em Cristo, e você assiste um culto dele, ou das igrejas que são desse ministério, ou ainda da Assembleia de Deus do Brás, que é, vamos dizer assim, amiga da Assembleia de Deus do pastor Silas Malafaia em São Paulo, você vê muitas práticas que parecem da Igreja Universal, que estão falando mais de prosperidade, que estão flexibilizando costumes, colocando estilos musicais mais descolados dentro dos cultos e coisas assim. Então, essas diferenças, elas estão, de certa forma, se diluindo, só que não dá para ser tudo igual, porque é isso, eles estão disputando um mercado religioso também, e essas distinções são importantes, né, para se adequar ao que o fiel de todos os tipos quer, né? Então, existem esses vários jogos sendo jogados ao mesmo tempo, quando a gente está falando, inclusive, dessa área específica, que é a interface da religião e da política, e dos evangélicos e a política no Brasil. Vinícius, tem uma pergunta aqui do Fábio Nicoletti. Ele pergunta o seguinte: tem estudos que indicam se o cenário político contribuiu para esse aumento percentual, acho que é o aumento percentual das igrejas, né, evangélicas em relação ao catolicismo? É muito difícil a gente colocar uma única causa, né, para explicar esse crescimento evangélico, né? Muito se atribui a essa ênfase à prosperidade, muitos que foi atraindo principalmente as camadas mais pobres, né, pro neopentecostalismo, muito se atribui também a uma dinâmica da própria Igreja Católica, né, porque a Igreja Católica, até o papado do João Paulo II, né, do Papa João Paulo II, ela tinha um braço dela muito importante, que era da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base, que no Brasil isso foi muito importante, as comunidades eclesiais de base católicas, que elas tiveram uma importância também para a fundação do PT, né? Uhum. E com o papado do João Paulo II, as comunidades eclesiais de base, elas foram desincentivadas, elas foram perdendo força dentro da Igreja Católica, e isso foi abrindo espaço para as igrejas evangélicas irem se aproximando das camadas que antes estavam próximas dessas comunidades, né? Essa é outra explicação que está dentro disso também. E existe uma explicação que é também a de que, como essas igrejas principalmente neopentecostais, elas são mais novas e elas não têm uma questão de rigidez institucional tão forte, ela pode se adequar de forma muito mais plástica, né, ao ambiente que ela está, para oferecer o que aquele fiel daquele lugar quer. Uma coisa que a Igreja Católica tem muito mais dificuldade para fazer, porque tem uma estrutura interna burocrática, se vocês quiserem chamar assim, do sentido weberiano também, e então isso é uma outra explicação que existe para esse crescimento, né? Perfeito. Como é que, agora eu vou trazer para o governo agora atual, né? Como é que você analisa assim, a influência desse movimento no que a gente tem hoje, né, no cenário político que a gente tem hoje nacional? Você diz em relação aos religiosos? O presidente da República, quer dizer, né, assim, e assim, a impressão que a gente tem é que a sociedade brasileira, o perfil dela está se alterando até em virtude desse movimento. Se ela era conservadora, hoje ela é mais conservadora, ela tende, né, não só nos costumes, mas na economia também, né? Eles tendem a ter uma visão dessa visão mais liberal de mercado. Sim, o que essa nova direita brasileira
ela fez para conseguir, né, esse destaque que ela teve, a união de muitos grupos sociais distintos e também programas políticos que antes não estavam unidos e poderiam ser vistos de forma distinta, né? E um dos grupos que é talvez um dos mais fortes dentro do bolsonarismo, sem dúvida, são os evangélicos, né? Os evangélicos mais conservadores. Né? O braço religioso dentro do bolsonarismo, ele é muito forte e ele também é importante dentro do bolsonarismo porque ele é um braço popular, porque ele serve para dar uma certa base popular para um governo que, em termos socioeconômicos, ele é devastador para os mais pobres, né? Então, a religião acaba tendo, e isso se a gente for ver, até tradicional na política brasileira e mundial, né? Um papel de conseguir aglutinar setores populares para políticos antipopulares, para políticos de direita, para políticos que estão executando pautas conservadoras, pautas que atingem os direitos dos mais pobres, né? E o que a gente está vendo no mundo nesses últimos anos é uma coisa que nos deixa muito assustados, né? A gente não achava, né, no Brasil que existiria um caldo social para um governo de extrema-direita, né? Para um político de extrema-direita, para um movimento de extrema-direita conseguir a projeção que teve chegando à presidência da República, né? E, sem dúvida, o braço religioso nisso tem uma influência fortíssima. E hoje a gente teve a posse do Biden nos Estados Unidos, né? Pode ser que isso signifique um certo golpe contra esse movimento de extrema-direita no mundo, né? E que pode ser que tenha reflexos no Brasil, inclusive em termos da política religiosa, porque os evangélicos no Brasil eles copiam muito o que os evangélicos nos Estados Unidos estão fazendo, e nos Estados Unidos eles estavam com Trump, né? Agora, com o Biden, isso pode ter algum impacto, inclusive nesse setor do Brasil. O que não significa dizer que o Biden é ótimo, que o Biden é progressista e tudo isso, porque a gente não pode ter ilusões a respeito da política americana, né? Do que o Império está fazendo. Vinícius, diga uma coisa, assim, dá para dimensionar, quer dizer, de novo eu vou usar a palavra dimensionar, porque o poder político, vamos dizer assim, o número de congressistas, né, evangélicos, essa chamada bancada evangélica, né, e emendando aqui, tem uma pergunta aqui do Ricardo Chiesi, por que temos uma bancada evangélica em um Estado laico? Se bem que, segundo o presidente, agora somos um Estado cristão. Os evangélicos são realmente poderosos no Congresso? Eles são poderosos sim, só que eu vou ficar devendo o dado exato, eu devia ter olhado o número certo, mas está em torno de quase 90 deputados que compõem a bancada evangélica, acho 84, 86. Olha, eu acho que eu li no seu livro que é 89 e é 7 a mais da última eleição, se eu não me engano. Será que eu estou errada? Pode ser, se tá no livro é isso, eu não tô com acho que eu vi na cabeça, Salete, mas é muita coisa, quase um quinto do Congresso, né? Se fosse um partido político, era com a maior bancada. Era a maior bancada. Era a maior bancada, né? O político seria a maior bancada. Né? Eles se diluem em vários partidos, isso? E aí que tá, é importante que a gente tenha essa dimensão, mas a gente também, quando olha para esses deputados, vê que eles não estão no mesmo partido político, não é por acaso, é porque eles não têm essa coesão de estarem juntos em relação a todas as pautas, né? E isso acaba sendo importante do ponto de vista de quem é progressista, né? Porque é um sinal de que é possível dialogar
com parte... Agora, eu vi no seu, não queria te cortar, mas até porque eu li no seu livro, que me parece assim, que o Estado é laico para os evangélicos quando se fala do executivo, mais executivo. Agora, quando se fala do legislativo, que aí estão as pautas mais diretamente ligadas a eles, aí o Estado já não é tão laico, não é isso? Não sei se eu entendi. Então, né, essa questão da laicidade e da secularização, né, ou seja, da influência da religião no Estado e na esfera pública, ser legítimo ou não, ser desejável ou não, né, é algo que dá muito pano para manga para a gente discutir, porque muita coisa a gente acha que não tem um caráter religioso, mas tem, né? Uhum. E no Brasil a gente tem por conta da nossa formação social mesmo, a gente tende a não ver o religioso quando esse religioso ele é associado à Igreja Católica. E a gente só vê a influência da religião quando são os evangélicos ou quando são outros grupos religiosos, né? Então, isso acaba sendo algo que faz com que a gente ache que a gente era um Estado laico até o crescimento da bancada evangélica. Olha, quando a gente vai ver os discursos dos deputados, os espaços públicos com crucifixos e etc., a gente vê que sempre teve uma influência da religião, e não é diferente em outros lugares, né? Na verdade, quando a gente vai analisar a fundo as pautas e a forma como que a discussão política e as questões políticas são travadas na sociedade, é muito difícil a gente estabelecer uma linha que está separando o religioso do não religioso. E isso tá até, não, mas o iluminismo, não sei o quê, mas você vai ver os filósofos iluministas, você vai ler, você vai ver eles falando de questões religiosas, né? A gente, no Ocidente, trouxe uma influência da religião cristã para nossa filosofia, da mesma forma que no Oriente eles fizeram com outras religiões. Então é muito difícil você dizer, isso é religioso ou isso não é religioso. E eu acho que a gente perde muito tempo querendo deslegitimar o discurso do outro, falando que ele é religioso e que isso não deveria estar ali, né? Quando para esse ator político, para essa pessoa que é religiosa, isso não importa. E a gente deveria, talvez, dialogar com a pessoa, não dizendo, o que você pensa não é legítimo, mas tentando dialogar por outros meios, né? Dando até certa legitimidade para um conjunto de crenças, claro, quando esse conjunto de crenças não está agredindo o Estado de Direito, não está agredindo a existência do outro. E aí que eu acho que é importante, que está na base do que é esse Estado laico, né? Que é o respeito à neutralidade a todos os tipos de crença, inclusive a não crença. Uma questão, acho que importantíssima nessa nossa conversa, que eu acho que você vai agora nos dar assim, um panorama legal, é o avanço assim enorme dos evangélicos nos meios de comunicação, né? Nossa, rádio, televisão, principalmente, né? O que você tem a falar sobre isso daí? Isso é uma coisa que, assim, nas últimas décadas foi crescendo exponencialmente, né? Hoje você pega o controle remoto, coloca lá no guia e vai ver o que está passando na TV e você se depara com uma quantidade enorme de programas religiosos. Isso tem a ver um pouco com uma própria crise, a gente pode dizer, desse tipo de mídia, né? Ou seja, né, a televisão, ela não tem... As emissoras, elas não têm o mesmo poder que tinham antes, elas também passam por uma crise do seu próprio meio, a questão da internet, o jovem que não assiste mais TV e tudo isso, e elas vendem horários, isso se tornou isso se tornou uma facilidade para igrejas comprarem horários na TV, né? Agora, com certeza, né, do ponto de vista legal e filosófico, a gente poderia discutir até que ponto, né, a gente precisaria ter uma regulação melhor em torno disso,
né? Porque os canais de TV são concessões públicas, e quando a gente está falando em certas religiões ocupando concessões públicas, a gente pode estar justamente subvertendo esse caráter laico do Estado, que é o caráter de neutralidade em relação a todas as formas de crença. Então, sem dúvida, isso poderia e deveria ser melhor discutido. Mas aí tem a questão que mexer nisso politicamente é um grande pepino, porque, como a gente estava falando anteriormente, né, os religiosos compõem uma bancada muito forte nas câmaras legislativas do Brasil todo. E nessa questão também dos meios de comunicação, na televisão, acho que principalmente, a gente tem que considerar que não só a gente vê essa programação explicitamente, ou seja, a transmissão do culto com o pastor, mas você vê produções, né? São novelas, né? A produção jornalística pode ser inteiramente orientada para esse tipo de pauta, né? Então, é uma questão que eu acho muito mais complicada até, né? De você, vamos dizer assim, normatizar até, né? Porque foge completamente, né? Daquela coisa... Você está vendo ali, essa é explícito, é o pastor falando, mas não é só isso, né? Não é verdade? Isso daí... Não é só isso, está em muitas outras coisas. Você falou muito bem, Carlos. Isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é muito difícil até você separar o que é religioso do que não é religioso. Uma festa popular... de um feriado que é cultural, mas tem uma comemoração religiosa por trás, enfim, muito difícil você traçar linhas que estão separando o secular do religioso. Pois é, assim, este ano nós não vamos ter o carnaval, mas, por exemplo, o carnaval é uma típica assim, de uma situação que você pode vê-la de diferentes modos, né? O religioso de uma determinada linha pode ver a carnaval de uma coisa, e o outro não, ou enfim, o que não é religioso vê aquilo como uma festa popular, cultural, e outros pode combater os excessos, enfim. É uma questão complicadíssima essa que eu acho que dos meios de comunicação, que se reflete, eu acho que praticamente em toda a formação política e social, né, que a gente tem, eu acho. Pois é, Carlos, eu acho que quando a gente fica muito criticando, olha, mas isso é religioso, mas aquilo é religioso, mas aquilo é religioso, a gente perde a chance do próprio diálogo com os religiosos, né? E a esquerda, né, o campo progressista, sempre teve uma dificuldade de penetração entre religiosos. E esse tipo de estratégia política, vamos dizer assim, já até extravasando a coisa analítica e entrando um pouco no que eu acredito pessoalmente em termos de estratégia política mesmo, eu acho que a gente precisaria entender o religioso e saber dialogar com o religioso melhor do que a gente faz. Eu acho que, não sei, essa discussão da ciência né, que a ciência ficou em xeque aí, em parte é por causa disso também, né? Porque talvez os intelectuais tenham essa dificuldade de conversar com esses grupos também, não é isso? Só complementando aqui, eu acho. O Chiesi faz uma outra pergunta que vai nessa linha. Como convencer através do diálogo e dados científicos pessoas que se baseiam na fé? E por causa dessa fé apoiam pautas conservadoras, ignorando dados científicos, como no caso da legalização do aborto, por exemplo. Qual o caminho para esse diálogo quando cada vez eles elegem representantes para interferir nas políticas públicas? É uma questão interessante essa levantada aí, né? É o desafio da política, não tem uma única resposta, mas eu tenho um caso interessante. Uma vez eu estava discutindo o meu trabalho com o pessoal do MST, né? E daí eu estava ouvindo um companheiro do MST falar o seguinte: olha, você sabe que eu estava lendo a Bíblia, né? Porque eu sou muito religioso, estava falando, né? E daí eu estava lendo... agora eu esqueci, se não me engano, agora eu não lembro qual livro da Bíblia isso tá, mas a história de Sodoma e Gomorra, né? Que as duas cidades que por conta da perversão foram queimadas por Deus, né? Foram destruídas por Deus. E daí ele falou assim, e eu li que essas cidades, elas não estavam dando
condições boas para os pobres e não estavam respeitando os idosos. Ou seja, você pode discutir em termos religiosos, puxando a coisa para outros lados. Você pode pegar os textos bíblicos e lê-los de forma muito variada, né? E pegar certos princípios religiosos e discuti-los religiosamente com pessoas religiosas. É interessante ver, por exemplo, que pastores como o pastor Henrique Vieira vem falando ultimamente, eles vêm fazendo uma disputa importante dentro desse segmento religioso. Vários padres progressistas fazem isso há décadas e continuam fazendo no Brasil, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar estratégias, não existe uma única resposta. Quando você está numa discussão política, cada discussão é uma discussão, existe ali uma coisa da própria conversa, uma dinâmica do próprio diálogo, que permite você encontrar brechas na estrutura da divisão, né, na estrutura de crenças do outro, né, e questionar certos princípios que, quando a gente vai ver do ponto de vista de nós progressistas, né, são princípios que estão desrespeitando coisas muito básicas, como a existência do outro, o livre-arbítrio do outro, a dignidade do outro, né? E eu acho que é muito possível a gente fazer uma conversa que demonstre isso para quem está disposto a conversar e mudar de opinião. E aí eu acho que é essa maior dificuldade que muitas vezes a gente encontra, né, respondendo para o Ricardo, encontrar essas pessoas que estão dispostas a entrar numa discussão de forma a levarem o ponto de vista do outro em consideração. E isso, nos últimos anos, foi piorando muito, mas eu acho que a gente tem que se esforçar em construir essas pontes novamente, até porque, senão, a gente vai ficar se contentar com viver numa bolha minoritária que vai estar sempre sendo atacada e logo vai estar sempre diminuindo, e a gente vai só convivendo com os nossos. Se a gente não constrói essas pontes para conquistar corações e mentes de pessoas que muitas vezes não pensam igual a gente, né? A gente não vai conseguir fazer as transformações que nós queremos do ponto de vista dos progressistas. Essa coisa de olhar o outro, mas me parece assim que tem um entrave ali na igreja, ali, porque me parece que eles assim, olham o outro desde que o outro tenha se convertido e aceitado Jesus. Isso não dificulta o olhar para o outro, assim, coletivo? Isso dificulta muito. É interessante, né, que nem Jesus Cristo ele olhou só para os seus, né? Jesus Cristo, ele não procurou as pessoas em torno dos líderes judaicos durante o período da sua vida, da sua existência histórica. Ele selecionou 12 apóstolos que eram pecadores, que eram pessoas que não tinham essa proximidade com as questões religiosas de então, né? Então a gente vê como muitas vezes é contraditória a forma desses religiosos atuar. Mas eu acho, Salete, que a gente está vivendo um momento que é muito difícil conversar com o outro, não só falando de religião, falando de quase que quaisquer assuntos, né? E politicamente, mesmo se a gente não for falar só sobre religião, a gente for falar em termos gerais mesmo, a gente está vivendo um momento de muita polarização. E isso, vocês que estão em Serra Negra, eu que estou sempre aí, sentimos, eu acredito, de forma ainda mais forte, porque Serra Negra tem uma presença conservadora muito, muito forte, né? Até eu ia entrar em Serra Negra agora, porque assim, hoje a gente tem, acho que, eu não fiz ainda isso, mas acho que a gente tem uns 5 ou 6 vereadores
que foram eleitos, que são ligados a religiões evangélicas, e que, inclusive, na posse, eles agradeceram o trabalho realizado pelos pastores ali para a eleição deles, né? Como é que qual é a sua análise sobre Serra Negra? Olha, Serra Negra, ela não é muito diferente do conjunto das cidades no entorno, do interior paulista de forma geral, né? Que costuma ter um comportamento bastante conservador e um comportamento que, conforme você falou, né, é muito guiado por indicação de líderes religiosos e de certas figuras de poder locais, né? Certas famílias, certas políticos que controlam uma área, quase como se a gente ainda tivesse sobre um período coronelista, né? Quando eu li o livro do Vitor Nunes Leal, né, que chama Coronelismo, Inchada e Voto, eu falava, nossa, certas coisas que estão aqui me lembram muito Serra Negra nos dias de hoje, né? E existe um trabalho político, social, pedagógico muito grande para ser feito no interior, que envolve também você criar pontes, que envolve também você entender o outro, que envolve também você respeitar esses pontos de vista, ou as bases desses pontos de vista desses outros no interior, mas é um trabalho muito grande e que eu acho que é urgente, e por isso que eu acho que a iniciativa de vocês é muito importante, porque uma das coisas que falta quando a gente está falando de Serra Negra, quando a gente está falando no interior paulista, principalmente essas pequenas cidades, é figuras de referência que mostrem que não existe um único jeito de pensar, que mostrem que, olha, mas isso tem outra causa, mas isso você pode também ver por aqui, por ali, né? Então, esse trabalho que vocês fazem, vocês podem ter certeza que é importantíssimo. Vinícius, a percepção assim de muita gente, né, em relação às igrejas evangélicas é que, além do trabalho espiritual que elas fazem, elas têm também um sentido assim muito utilitarista, né? Elas acolhem as pessoas que estão necessitadas, né, que estão precisando de uma ajuda não só psicológica, mas também material. No seu trabalho de campo, você teve essa experiência? Você sentiu isso de perto, assim? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um dos pontos centrais para a gente entender, inclusive, aquilo que eu estava falando anteriormente, que é esse crescimento dos evangélicos, né? Quando você vai numa igreja evangélica, as pessoas vêm conversar com você, as pessoas, elas vão te acolher, e a partir da rede que você constrói, ali chegam propostas de emprego, bicos, casamentos, favores, né? Isso não é, obviamente, uma exclusividade da igreja evangélica, mas das igrejas evangélicas, mas é um espaço privilegiadíssimo de construção de redes, principalmente entre os mais pobres. E quando a gente vai ver, uma das principais carências que as populações mais pobres elas encontram é que justamente elas não têm essa rede de contatos, essa rede de autoajuda. E as igrejas evangélicas, pentecostais, de todos os tipos, elas são muito hábeis em construir essas redes. E isso acaba sendo muito importante, isso acaba atraindo pessoas que muitas vezes nem gostam tanto da questão religiosa, assim, mas precisam de um lugar para socializar, para uma porção de coisas. É interessante, assim, no trabalho de campo, para falar um pouco da minha pesquisa, eu via coisas muito fortes, que por exemplo,
pessoas muito pobres, moradores das periferias de São Paulo, e que conseguiam estudar música na igreja. Conseguiam... o grupo de estudos da igreja é uma coisa muito importante. Faz as pessoas lerem. Faz as pessoas lerem um texto e discutirem. Pode ser um texto bíblico, pode ser um texto do pastor aqui, ali, mas as pessoas estão lendo, estão discutindo, estão se ajudando de formas que muitas vezes vão muito além da questão financeira. Isso acaba sendo muito importante para a constituição dessas pessoas enquanto sujeitos também, né? Onde que um jovem da extrema periferia de uma grande cidade vai aprender a tocar violino, vai ler? Na escola, muitas vezes ele tem uma situação de precariedade tão grande que ele não tem condições para se alfabetizar. Na igreja ele tem. A igreja também dá a aula de música, a aula de teatro, a aula de canto. Os amigos que vão fazer alguma coisa assim, ou assado, em termos de empreendedorismo, ele vai e entra junto, né? Então é um ambiente muito rico nesse sentido, de oferecer possibilidades para os seus frequentadores, né? E eu acho que, inclusive, a esquerda devia aprender muito com esses evangélicos, que é um trabalho assim que os sindicatos faziam, mas os sindicatos tiveram uma crise. A Igreja Católica fazia, mas a Igreja Católica passou por transformações. Hoje, claro, que existem certos setores da Igreja, certas comunidades católicas que ainda fazem, mas isso não é regra, né? E a gente tinha que aprender um pouco com eles certas coisas. O Chiesi, em cima do que você está falando, ele pergunta assim, na sua opinião, qual o objetivo final dessas redes, né, de relacionamento, né, desses apoios? É apenas algo espiritual e de engrandecimento humano? Ou existe um plano de dominação social por trás de tudo, para aprovação de pautas ligadas aos dogmas? Eu não acho que exista um grande plano por trás. Eu acho que a coisa funciona desse jeito e certas personalidades sabem usar essa dinâmica para fins privados e que politicamente estão levando a gente para uma situação muito complicada em termos sociais e em termos políticos. A gente está vivendo uma crise sem precedentes nas últimas várias décadas no Brasil, né? Em parte porque certos políticos irresponsáveis, em troca de algo efêmero e momentâneo, estão promovendo esse tipo de barbárie, né? Então, é um momento também que a gente tem que ter muita preocupação e que eu acho que aí tem uma questão, né? Quem é evangélico, quem está dentro desse meio, né? E tem uma visão mais progressista, precisa também atuar dentro desse meio para também quebrar o estigma dos evangélicos como algo super conservador, né? Muitas vezes não é assim, e mudar um pouco a atuação desses líderes que, na sua grande maioria, fazem um trabalho muito complicado em termos políticos. Esse avanço também das igrejas evangélicas também, não foi também por causa dessa coisa parada, estática da Igreja Católica? Se você vai, então, num culto, frequentar um culto evangélico, você tem um ambiente lá, quase um clube, vamos dizer assim, social, as pessoas se interagem, conversam, trocam ideias, trocam favores. E você vai na Igreja Católica e você não encontra nada disso aí. Parece que parou no tempo, né? Uma coisa que estática, assim, né? Aí, não sei, posso estar errado, né? Só vou acrescentar uma coisa que o Mota falou, parece que, assim, tem um espírito de pertencimento que a Igreja Católica já não tem mais, né? Ele se sente pertencendo àquela comunidade, não sei. Muitas vezes você vai numa missa e o único momento que você interage com o outro é na hora da paz de Cristo, né? Você dá a mão para quem está do seu lado, nem olha no olho da pessoa, e é só isso. Enquanto que nas denominações evangélicas você consegue
é a criação dessa rede que a gente estava conversando, que é tão importante. Mas eu acho que a Igreja Católica ela está preocupada com isso também, viu? Porque você vê o Papa Francisco falar muito sobre isso, né? E, inclusive, cobrar os padres para que eles atendam a população, né? E eu acho que em muitos lugares você vê que os católicos eles estão se articulando para também fazer esse trabalho, né? O que não quer dizer que isso vai ser um trabalho progressista, e isso é importante de falar, né? Existe um conservadorismo católico muito agressivo também, né? Não são só os evangélicos que estão construindo esse momento político que a gente está vivendo. É importante dizer isso. E posso fazer uma perguntinha pessoal aí, porque eu não sei se eu entendi errado. Você se identificou com a igreja? Você teve, assim, não sei se uma aceitação de Jesus? Não sei se eu entendi isso errado. Eu sou batizado católico, né? Cresci em Serra Negra, que é uma cidade com uma influência católica muito grande. Não sou uma pessoa super religiosa, mas também já fui em todo tipo de coisa, inclusive para fazer campo em todo tipo de tradição, cristã, não cristã, oriental, afro-brasileira, etc. Já fui até para o Japão fazer campo. Uma das coisas que eu fiz foi fazer uma winter school em Kyoto para justamente analisar essa questão religiosa em aspecto mais amplo e diferente do que a gente está acostumado aqui, né? E o que aconteceu? Nessas igrejas que eu fui, muitas vezes eu era convidado, quase sempre eu era convidado a me converter, né? Eu não me batizei na igreja que eu fiz a maior parte do meu trabalho de campo, mas eu aceitei Jesus 3 vezes, que significa o quê? Você aceitar que Jesus é Salvador, e uma porção de coisas que eu, enquanto na minha educação religiosa, não vi problema nenhum em aceitar, né? Então isso aconteceu, tanto que aconteceu mais de uma vez em momentos que quando você está na pesquisa de campo, podem acontecer. É interessante falar isso, né? Porque esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa que você mescla dados quantitativos com qualitativos, né? Que você vai fazer uma etnografia, ou seja, você se aproxima, né? Proporciona coisas muito bonitas do ponto de vista pessoal para o pesquisador. Eu acho que eu tentei aproveitar isso, de estar em lugares que eu não estaria se não fosse a pesquisa, e de conhecer pessoas que eu não conheceria se fosse a pesquisa, e isso acho que foi bastante importante para mim. É por isso que eu bato bastante nessa tecla de construir pontos, porque eu acho que quando a gente está disposto a olhar o outro, mesmo um outro que parece tão diferente assim de você, quase sempre você vai encontrar pontos em comum que você não conhecia, e você vai se surpreender, que eu acho que é o mais interessante em termos de experiência humana também, né? Mas aí eu acho que eu já estou saindo do tópico do... Vinícius, eu só queria que o Vinícius contasse para a gente, então, já quase no fim da nossa transmissão, mas uma coisa que eu acho assim, curiosidade mesmo, assim, quanto tempo você ficou no trabalho de campo, assim, como é que você começou a fazer abordagem, como é que você foi recebido? É difícil você fazer esse tipo de pesquisa, assim, as pessoas ficavam estranhando, como é que era isso daí? Sem dúvida, houve vários momentos de estranhamento da minha parte, da parte deles, porque eu era um corpo estranho num lugar estranho, né? E não dá para você se fingir de invisível, né? Então, na igreja que eu realizei a maior parte do meu trabalho de campo, eu tinha roupas diferentes, eu tinha uma cor diferente das pessoas, né? Essa igreja era num templo de periferia de São Paulo, com fiéis, na sua maioria, pretos e pardos, e
com uma outra visão de mundo, com um outro jeito de falar, com um outro jeito de olhar, e certamente isso causa estranhamento, né? Mas o trabalho do pesquisador, quando ele não está, quando ele não faz parte do grupo que ele está pesquisando, é justamente criar estratégias de aproximação, né? Eu fiz um período de pré-campo procurando igrejas, depois eu estabeleci qual a igreja que eu ia fazer a maior parte do campo no mestrado, e daí eu consegui uma informante dentro dessa igreja que me ajudou bastante. A partir dela eu fui conhecendo pessoas, eu fui visitando a casa das pessoas, fui frequentando festas, frequentando eventos religiosos e me apresentando enquanto pesquisador, obviamente, mas também fazendo esse trabalho de aproximação, né? Tem vários casos aí que daria para fazer uma live só com casos de campo. Assim, conta algum para a gente. Aconteceu, sei lá, teve eu não sei se tem alguém assistindo também, mas, enfim, já tive por exemplo, numa casa de alvenaria, tipo, quase um barraco, né, às margens do rio Pirajussara, e a primeira vez que eu vi um fluxo, é diferente o fluxo do baile funk, né? Isso foi em 2000, acho que foi 2000 começo do campo, foi 2011, 2012, 2011, acho. Aí eu vi um fluxo acontecer, né? O baile funk acontecer. Daí eu fui olhar da janela como que estava isso acontecendo. Daí eu fiquei muito impressionado. Eu nunca tinha visto nem estado até então, né? E aí começou a ter uma briga entre as pessoas ali. Eu vi vários jovens no meio de uma briga. Daí a pessoa que eu estava, entrevistei várias pessoas nesse dia, mas a pessoa que eu estava entrevistando naquele momento falou assim: eu preciso parar a entrevista agora. Desceu, foi lá buscar uma sobrinha dela que estava no meio da briga, pegou a menina, trouxe para casa, e isso foi muito rico, porque a gente pensa em evangélicos, às vezes, como pessoas quadradas, super certinhas, e um certo tipo de vestimenta, e a sobrinha dessa evangélica, que é assim, estava no baile funk, e essa pessoa que eu estava entrevistando saiu, se meteu na briga, xingou, discutiu com as pessoas, trouxe a sobrinha para casa. Aquilo foi uma coisa que eu achei muito rico em termos de pesquisa. Eu lembro que o caderno de campo desse dia foi um negócio, nossa, enorme. Quanto tempo você ficou fazendo a pesquisa de campo? Muito tempo, né? Eu dava intervalos, tá? Não fiquei ao longo de todo o período. O período que eu ficava mais concentrado eram uns 6 meses ali, mais próximos da eleição. E antes disso eu ia mantendo contatos, mas não estava indo semanalmente, né? De 2011 até 2017. Nossa senhora, bastante. Pô. Tem aqui mais uma pergunta aqui do Kies, que eu acho que é bem legal, assim, bem interessante, né? Lógico que é uma coisa meio... se projetasse nos dias atuais a vida de Cristo, ele seria considerado um militante progressista ou estaria defendendo pautas conservadoras como os neopentecostais atuais? Olha, é sempre um exercício especulativo. Claro. Né? Mas, sem dúvida, se você for pensar no Cristo conforme eu leio, né? Eu e outros, né, ele estaria sendo um militante do nosso campo político, um militante de esquerda, que eu acho que Jesus foi isso no seu período, né? E uma das imagens que eu acho que trazem isso é Jesus expulsando os vendilhões do templo. Sim. Né? Jesus era um filho de retirantes, de uma população ocupada pelos romanos e que era visto pelo Império Romano como um subversivo. Isso, né? Isso é fato. Isso, tá certo. Salete, você tem mais alguma pergunta para a gente complementar? Eu só queria perguntar assim, que você está trabalhando em algum estudo especificamente, assim, que você contasse um pouco do que você está fazendo.
até porque a gente, né, eu gostaria que você voltasse outras vezes, sugerisse também a pautas para a gente aqui, assuntos, temas para a gente debater aqui no Viva, no Viva, né, no Serra Negra na Roda. Hoje eu sou professor universitário numa instituição privada aqui da capital, da Zona Oeste. Eu continuo pesquisando de forma não sistemática, porque eu não estou vinculado a uma universidade pública desde que eu acabei o meu doutorado, e estou pesquisando a questão do bolsonarismo hoje, né? Então eu participei de várias mesmo rodadas de entrevistas com bolsonaristas promovidos e sob a coordenação da professora Esther Solano, né, e da minha colega de pesquisa, Camila Rocha. Então, eu estou junto com elas nessa coisa um pouco, muitas vezes, indigesta, né, da gente entender o que está acontecendo na política brasileira hoje. Então, estou escrevendo, nesse momento, um capítulo de livro sobre bolsonarismo e estou começando uma nova rodada de pesquisa com bolsonaristas, para tentar entender um pouco o que a gente está vivendo. Claro que eu não... isso tem uma ponte com o que eu fiz anteriormente, né? Eu sempre trago, ou tento explorar a questão religiosa dentro do bolsonarismo, né? Muito bom. Já temos um tema, então, para conversar, para uma próxima conversa, né, Mota? Claro, lógico. Sem dúvida nenhuma. Quando vocês quiserem, encerrando por hoje, então. Vocês. Vamos encerrando por hoje, que nós já passamos do tempo aqui, tá bom? Agradecer, Salete. Muito obrigada. Não, eu só queria agradecer, muito obrigada, foi ótimo, adorei essa conversa. Agradecer a todos que ouviram a gente e deixar aqui o convite já para uma próxima. Muito obrigado, Salete, queria agradecer muito você, queria agradecer o Mota, todo mundo que assistiu, os comentários que apareceram, muito amáveis, e estou sempre à disposição de vocês. Volto a dizer que acho que vocês fazem um trabalho muito importante no interior paulista, em Serra Negra em particular, e para mim é uma honra estar participando da cidade, da minha cidade natal, da cidade que eu tenho família, da cidade que eu volto sempre, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Vinícius. Até mais, então. Tchau, pessoal. Tchau. Até a semana que vem, então. Tchau, gente. Tchau, um abraço.